irmãos, Efésios capítulo 5, de 21 a 33. Acompanha comigo aí. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém. Vamos orar? Deus querido, em nome de Cristo, a tua palavra lida, fala a cada um de nós, ó Deus, que a gente aprenda os teus caminhos, a agir, a pensar, a planejar conforme os planos do Senhor para cada um de nós. É o que oramos e agradecemos desde já em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Vamos lá, aquele nosso protocolo. Vamos relembrar um pouquinho, bem rapidinho, o que Paulo vinha falando lá desde o início de Efésios, uma forma bem resumida, e dá para você ter uma noção da riqueza que é a carta de Paulo aos Efésios. Esses pontos que eu estou citando aqui é pouquinha coisa dentro de tudo que a gente pode falar, mas eu vou trazer um resumo só para a gente entender como que Paulo chega nesse ponto aqui. Ele começa a carta falando que em Cristo nós somos aceitos por Deus. Só por causa de Cristo. E essa é a maior bênção que eu e você pode ter. A maior bênção que nós temos é ter sido aceito por Deus em Cristo. Então, o Evangelho, essa boa notícia de Deus para mim e para você, de que nós somos aceitos por Deus, é um convite. Um convite para que a gente dependa do poder desse Deus que foi capaz de ressuscitar alguém que estava morto. Cristo Jesus. Então, aprenda a defender, a depender desse poder de Deus. E não apenas confiar no poder de Deus, porque isso a gente faz de forma individual. Eu, para mim, eu confio. Você confia para você. Você não tem como convencer outra pessoa de confiar em Deus. Como que a gente expressa essa nossa dependência de Deus? São pelas boas obras que o próprio Deus preparou para nós. Paulo fala isso, olha, pratiquem as boas obras que o próprio Deus preparou para vocês. Aliás, tenham a ideia de que vocês fazem parte de um mesmo corpo. Ninguém é mais importante que ninguém, todos dependem de todos, um precisa apoiar o outro, sustentar o outro e depender do cabeça, que é Cristo Jesus. E até falamos que quando uma das partes do corpo não exerce a função, o dom, porque Deus dá dons, dom de orar, de hospitalidade, de serviço, de administração. Quando a gente não exerce esse dom, seja na igreja, assim, instituição ou fora,
o que vai acontecer é que o corpo vai ficar um pouco doente e sobrecarregado. Por quê? Porque não está exercendo a sua função, certo? Então, exerça o dom que você tem. Que dom que eu tenho, pastor? Não sabe? Vamos conversar, ler a Bíblia, orar junto, porque tenha certeza, ao menos um dom, normalmente mais de um, você tem. Se você crê em Cristo, você tem pelo menos um dom. E nós somos chamados, então, nessa vida, para uma vida absolutamente nova. A partir do momento que a gente decide, né, como se a gente decidisse, né, é Deus quem convence a gente. A partir do momento que a gente decide caminhar com Cristo, a nossa vida tem que ser absolutamente nova. E Paulo usa uma figura muito interessante. Ele fala da gente se despir da antiga natureza e se revestir com uma nova roupa, né, uma nova vida. Então é isso. Esse é o convite para todo cristão. Então, ser discípulo de Cristo, entenda, é mais do que dizer que crê em Deus. Mas, principalmente, como que nós nos relacionamos. Dizer que crê em Deus faz parte? Claro que faz. Mas como anda o nosso relacionamento com Deus? E como que anda o nosso relacionamento com o próximo? Percebe como que é profundo essas questões que Paulo traz na carta dos Efésios? Dizer que crê em Deus, ok, amém. Mas como que está o nosso relacionamento com Deus e com o próximo? Paulo, então, exemplifica, para falar dessa relação que existe de corpo de Cristo, de família, ele dá um exemplo familiar. E como a grande parte dos relacionamentos familiares, ele é intenso. Não tenso, né? Às vezes é tenso, mas é intenso. Paulo vai falar então um pouco da questão familiar. A partir de agora, ele vai falar aqui do marido e da esposa, depois dos filhos. Hoje a gente vai falar da esposa e do marido, né? Por que o relacionamento familiar é tão intenso? Porque envolve expectativas. A gente falou isso no último encontro de casais. Marido e mulher conhecem, né, profundamente o parceiro. Mas, mesmo esse ambiente tão intenso ganha novos ares quando o sangue de Cristo faz efeito ali, sabe? Transforma, muda a forma da gente caminhar. Falar de relação familiar é necessário até porque isso tem muito a ver com o contexto lá de Paulo. Ainda hoje, principalmente mulheres e crianças. Olha como que é importante a gente falar sobre isso. Lá era, vocês vão entender um pouco mais, mas ainda hoje é muito importante porque principalmente mulheres e crianças nem sempre são tratadas ou recebem a devida dignidade. É preciso então a gente caminhar com Cristo para entender e dar a devida dignidade ao próximo. E lembrando que aqui o contexto é familiar, mas você não vai aplicar isso que Paulo está falando só para a tua família. Ele está exemplificando no relacionamento entre marido e mulher. Assim como Cristo amou o próximo, amou a nós, viva também. Várias passagens, por exemplo, fala como que Jesus tratava as mulheres. A sociedade daquela época considerava a mulher como posse do marido. A mulher, em muitos lugares, não tinha nem direito à palavra. Jesus, ele se aproxima, inclusive daquelas que são consideradas pecadoras pela lei judaica. Então percebe, a forma que Jesus trata a mulher é absolutamente nova, principalmente para aquele tempo, quanto mais para nós hoje. Falando de criança também, a criança, até uma certa idade, ela nem era contada. E Jesus faz o quê? Existem outras passagens, a gente pode falar outro dia, talvez você se lembre de alguma passagem,
em que os discípulos, por exemplo, falam assim, olha, tira essa criança de lá que ela está atrapalhando. Jesus fala assim, não, vem cá, vem para o centro, vem para cá. E ele trabalha essa postura dele. Então percebe, o Evangelho nos convida para uma postura totalmente nova em relação à família, a relacionamento, à sociedade. Para Deus, todo ser humano é igual. Porque todos nós fomos criados à imagem de Deus. E apesar do pecado, a gente ainda carrega a imagem de Deus dentro de nós, todas as pessoas. E em Cristo, nós somos chamados então a viver essa unidade com Deus, se relacionando com Deus, se relacionando com o próximo. Acho que deu para dar uma panorâmica boa. A gente vai entrar agora então no texto de hoje. Perceba como que Paulo vai trabalhar então essa questão do relacionamento familiar, e mais uma vez eu insisto, é só um exemplo, um belo exemplo, mas isso que se aplica aos nossos relacionamentos diários, ok? Verso 21 diz assim, olha, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aí você fala assim, pastor, sujeitar-se, para que me sujeitar? Né? Para que me submeter a uma outra pessoa? Pois é, a submissão que Paulo está falando aqui não é inferioridade, não é opressão. Então, quando Paulo fala de submeter-se ou sujeitar-se, não é inferioridade. Mas falando de marido e mulher, é uma questão apenas, e tão importante, de papéis. O marido tem um papel dentro da família, a esposa tem outro papel, certo? O Deus da Bíblia, esse Deus que a gente adora, ele não é um Deus que faz as coisas aleatoriamente, ele é um Deus organizado. Ele estabelece algumas ordenanças. Ele ordena a vida, ele constitui a família do jeito que ele quer que aconteça. E ele estabeleceu então certos papéis de autoridade, de liderança. Portanto, não significa que a autoridade dos maridos e dos pais em relação aos filhos, ela não tenha limites. Pastor, então eu tenho que me submeter ao meu marido, seja qualquer seja a situação? Claro que não. Não é uma autoridade ilimitada. É que esposas as esposas não são obrigadas a obedecer os maridos de forma incondicional. E muitas vezes os maridos lembram desses versos para falar exatamente isso. Fala lá para se submeter. Não. A submissão não é ilimitada. Do contrário, ela é uma submissão que deve ser exercida por temor a Cristo. Que é o que fala o verso 21. E como vimos, isso considera o próximo como alguém que carrega a imagem de Deus. Então já começa por aí. Se há abuso de autoridade dada por Deus, o nosso dever não é se submeter. Se existe abuso de autoridade, o nosso dever não é se submeter. Mas recusar, sim, aquela postura, porque o submetei-vos que Deus fala como instrução às mulheres, não é desculpa para o marido agir de uma forma que ele acha que deve ouvir. De maneira alguma. A autoridade dada por Deus nunca deve ser usada egoisticamente, mas sempre em benefício do próximo. Sempre. Seja na família, seja no trabalho, seja aonde for.
A autoridade dada por Deus não deve ser usada por egoísmo, mas em benefício próprio. Em resumo, a autoridade responsável, com amor, com temor a Cristo, e nunca oposição, nunca opressão, nunca depreciação. É dessa autoridade que Paulo está recomendando às mulheres. Vamos seguir um pouquinho mais? Dos versos 21 a 23 até o 31. Até não, pula para o 31 daí, tá bom? 21 a 23, depois o 31. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Irmãos, Paulo está citando algo lá do início da Bíblia, lá de Gênesis 2, que é a criação, homem e mulher. Depois você pode lembrar, pode ler lá na tua casa, mas lembre que a mulher foi feita depois do homem, cronologicamente, do homem e para o homem. É a explicação bíblica que a gente tem. Isso não é para a gente se gabar de nada, tá, homens? De maneira alguma. De maneira alguma. Até porque a mulher é a nossa auxiliadora companheira. Mas Deus também acrescenta que o homem nasce de onde? De outro homem? O homem nasce de mulher. Você percebe que maravilha que Deus criou? A sujeição num relacionamento saudável, a mulher se sujeita ao marido, mas não é para o marido passar por cima dela. É para cuidar. E a mulher, ela tem também a sujeição do marido, porque o próprio marido veio da mulher. Não há desculpa alguma, tanto para homem, tanto para marido, destratar a mulher, nem para a mulher destratar o marido. Depois você dá uma lidinha lá em Gênesis 2, que conta toda essa história da criação. Claro que sexos são iguais perante Deus. Deus vê da mesma forma homem e mulher, mas isso não significa que são idênticos. Você sabe muito bem que homem é diferente de mulher, cabeça de mulher é diferente de cabeça de homem, mas igualmente eles levam a imagem divina, mas cada um complementa o outro. Cada um complementa o outro. Para os dias de Paulo, isso era revolucionário. A gente já falou. No mundo antigo, a mulher era desprezada. As crianças eram desprezadas. Os serviçais, que ele vai trabalhar um pouco mais para frente, também eram desprezados. A lei judaica dizia que a mulher não era uma pessoa. O marido, em determinadas situações, podia vender a mulher. Absurdo, mas estava lá. Aí a gente começa a entender como é profundo quando Jesus trata, se aproxima das mulheres, das crianças, dos estrangeiros. Percebe que o Evangelho muda aquela situação que a sociedade anda, ele muda completamente. Por isso que o Evangelho tem que causar mudança em mim e em você. Então o que nós vemos aqui? No verso 24, olha, dá uma olhadinha. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, a partir de Cristo, como cabeça, o corpo obtém a saúde, o crescimento, a maturidade, aqui falando da igreja, né? A liderança de Cristo é exercida como na tua vida? Como você acha que Deus cuida da tua vida? Ele é um Deus impositor? É um Deus que pesa a mão na primeira escorregada que a gente dá? Deus é um Deus que sim, vai julgar cada um de nós, e Paulo fala isso, mas ele é um Deus amoroso, sim, de graça, de perdão. E se Deus é assim,
a gente entenda um pouco melhor aqui o papel do marido, né? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui comparando a mulher com a igreja e comparando Cristo a quem? Aos homens. Percebe como que é? É lindo isso aqui. É maravilhoso isso aqui. Não é opressão, às vezes, dependendo da forma que você faz a leitura, talvez até durante a leitura alguma mulher tenha pensado assim, pastor, você vai trabalhar esse texto sem eu poder falar nada? Pois é. Mas a ideia do texto é exatamente da cumplicidade, do cuidado, da relação de amor, na onde um não é mais que o outro, mas o outro um depende do outro. É só uma questão de papel. De papel, de função. A partir de Cristo, então, como cabeça, o corpo obtém saúde. E Paulo fala, então, 4 aspectos que deixam isso bem claro. É dessa relação entre marido e mulher. O verso 22, né, primeira parte, fala assim, mulheres sujeitem-se. Mulheres sujeitem-se. Vocês lembram o que está escrito no verso 21, que é o anterior? Fala, sujeitem-se uns aos outros, né? Isso exclui a família? Não exclui a família. Não exclui o relacionamento entre marido e mulher. Então, mulheres sujeitem-se é precedido do sujeitem-se uns aos outros. Se é dever da esposa, então, se submeter ao marido, também é dever do marido se submeter à esposa. Certo? Segundo ponto, a submissão da esposa deve ser dada a um homem que a ama. E não a um grosseirão, né? A instrução do apóstolo não é a esposa, sujeitem-se e maridos mandem. A instrução é esposas, sujeitem-se e maridos amem. Certo? Percebe? Se a gente quiser, vai facinho para o outro lado, numa interpretação errada da palavra, né? Mas perceba como que ela é maravilhosa e ela nos instrui. Terceiro ponto, marido deve amar como Cristo amou sua igreja, aí que é o auge, né? Pois Cristo amou como a igreja? Como que Cristo amou a igreja? Cristo amou integralmente a igreja, com tudo que ele era. Ele se sacrificou pela igreja. E quarto, o amor do marido, como o de Cristo, deve ser um sacrifício de serviço. E o serviço do marido para com a esposa deve dar condições, inclusive, para que a esposa também desenvolva e alcance toda a maturidade que o próprio Deus reservou para ela. E ela agindo assim, o marido também vai encontrar um ambiente propício para desenvolver tudo aquilo que Deus preparou para ele. É dessa forma. É que a gente às vezes, né, não quer dar o braço a torcer, alguma coisa assim, mas esse é o caminho que Deus tem para nós e eu creio que é um bom caminho. Quero concluir, já concluí. Nós vimos então que a autoridade bíblica nada tem a ver com poder. A autoridade bíblica nada tem a ver com domínio, nem mesmo a opressão. Pois em Cristo, o que significa autoridade? Autoridade significa sacrifício, doação e amor ao amado e à amada. Se liderança significa, de alguma forma, poder, é poder para cuidar e não para brigar. É poder para servir e não para dominar. É poder para promover vida e não cultivar morte. Então, considerar como anda a sua relação com Deus, com o próximo, pense nisso. E mais uma vez, aqui Paulo fala de uma questão familiar. É apenas um exemplo, é um bom exemplo, mas a base para o relacionamento familiar, para o relacionamento entre pais e filhos, que ele vai falar na sequência,
e do que serve, a base é o temor do Senhor. O temor do Senhor é a base. Sem temor do Senhor, essa autoridade vai virar opressão em algum momento. Então, a base para que a gente consiga, com a graça de Deus, caminhar o mais próximo possível e pedir perdão a Deus quando não for, e pedir perdão para quem tiver que pedir perdão, é depender e confiar no temor de Cristo. Relacionamento, relação de amor. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado porque o Senhor refaz toda a noção que a gente tem de submissão, de liderança. O Senhor mostra que tudo que o Senhor nos dá é para abençoar o próximo. Então, se estamos na posição de pai, de mãe, de pais, de patrão, de amigo, de servo, de empregado, faz com que a gente se relacione de uma forma que o Senhor seja conhecido. Coloca temor do Senhor dentro do nosso coração. Que a gente aprenda a valorizar o outro, mesmo quando o outro pisa no nosso calo. Quando a gente não gosta. Faz com que a gente, de fato, seja luz do Senhor para o mundo. Trabalha nos nossos relacionamentos familiares e tudo mais, ó Deus, que a gente aprenda com temor ao Senhor. É o que oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.